Esse é um tutorial sobre resultado e classificação dos candidatos do concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, publicado na página 43, seção 3, do Diário Oficial da União, do dia 22 de junho de 2023. Edital de 21 de junho de 2023. Homologação do resultado e classificação dos candidatos, edital número 1 de 2022, IFMS. Concurso público de provas e títulos para o provimento de cargos do Magistério Federal, na categoria funcional de professor do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. A reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, IFMS, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste edital e demais disposições legais aplicáveis, torna público o edital de homologação do resultado e classificação dos candidatos para o concurso público aberto pelo edital número 001/2022, conforme as seguintes disposições. Artigo 1º. Fica homologado o resultado e classificação dos candidatos, conforme anexo único deste edital, o resultado e a classificação, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como pessoa com deficiência e/ou negros, em ordem de classificação, respeitados os cargos para os quais se inscreveram, no concurso público aberto pelo edital de abertura número 001/2022, conforme os critérios estabelecidos no item 16. Artigo 2º. Para a convocação dos candidatos aprovados será obedecida a classificação divulgada no edital de resultado e classificação, conforme os critérios estabelecidos no edital de abertura número 001/2022. Artigo 3º. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Nomes classificados: Bruno Rafael Mariotti, Anderson Rodolfo de Lima, Margarete de Souza Costa, Arthur Gabriel Guedes Rocha, Anderson Molim Brum, Paulo Ricardo Condi, Laís Brito Canguçu, Miriam Cristina Feiten, Gracie Bergamo, Fernando Antônio Anjo, Guilherme da Silva Danenber, Felipe de Oliveira Melo, Vinícius André da Silva Polari, Liz Nathalie Soria, Rita de Cássia Ribeiro Benites, Raide Maizumi Rafael Canaziro, Oswaldo Guimarães Barbosa, Fernando Freitas dos Santos, Diego Menanieide, Renato Teodoro de Lima, Alexandre Alonso de Oliveira, Carlos Antônio dos Santos, Renato Anastácio Guazina, Alexandre Moisés Erickson de Oliveira, Tarcísio Rangel do Couto, Orlando Carlos Huertas Tavares, Éder Duarte Fanaia Júnior, Hugo Taner dos Santos, João Lucas da Costa Santos de Almeida, Vanessa Cristina Zamba, Neuza Aparecida Munhac Beltrame, Fernando Henrique Fies dos Santos Porto, Wesley Jonathan Fernandes Lima, Ricardo Augusto dos Santos Horta, Nayara Severo Pupin, Samara França, Humberto Rodrigues Torres, Edmund Matias da Cruz, Diego Augusto Valverde, Alonso Curte da Silva Pereira, Chaveli Brondani, Guilherme Pérez dos Santos, Natalino da Costa Souza, Lucilene de Assumpção Artman, Francisco Alex Lima Barros, Joel Arthur Rodrigues Dias, Mara Cristina de Almeida, Priscila Costa Rezende, Bruno Sereni, Alan Santana Felinto, Reinaldo Gomes de Oliveira Júnior, Mateus da Silva Tonon, Ariel Stark Buzetti, Evandro Bolzan, Newton Salvador Grande Neto, Daniel José Laporte, Carlos Vinícius Xavier Bessa, Jéssica Marta Nunes, Patrick Américo Polizelo Lopes, Fábio de Oliveira Campos, Tiago Albano de Souza Pimenta, Danilo Souza Melo, Igor da Silva Knieren, Nara Oliveira do Nascimento, Caio Cursini, Thalys Felipe Boaventura, Yu João Wang, Ana Cláudia de Oliveira Pedro Andreu, William Cândido Silva, Jorge Luiz Rui Silva, Leandro Bonkoski Felser, José Jackson da Silva, Geraldo Torres Galindo Neto, Tiago Zucarelli Crestani, Alexandre da Silva Hassan, Hermerson de Oliveira Moraes, Geandro da Costa Dias, Filipe César Guedes Regis, Ricardo Regis Ferreira de Arruda, Guilherme Werneck de Oliveira, Edvaldo Francisco Freitas Lima, Jonathan Patrick Margarido Orui, Amanda Cristina Davi Rezende, Tiago Piperno Bonetti, Adair da Silva Oliveira Júnior, Vilbert Viana Barbosa,
Eider Wagner Ramos, Alana Viana Borges da Silva Nel, Douglas Felipe Rois, Acácio Pedro da Silva Júnior, Felipe Ramos Costa, Frederico Reis Marques de Brito, Frederic Lauton Azevedo, Wender dos Santos Lagoen, Rafaela Ferreira dos Santos Siqueira, Carlos Henrique Delmiro de Araújo, William Diego Oliveira, Cid Dias Ferraz Machado, Ana Lucília Chaves de Toledo, Jonathan Ismael Eizerma, Pedro Henrique Costa Pereira da Cunha, Rogério Ferreira Rezende, Aline Medeiros Moraes, Wagner Batista Silva, Mateus de Medeiros Tavares, Silas Gambarini Soares, Moacir Juliane, Fernando Henrique Ribeiro Lima, Rosilene Moreira de Souza, Daniela Aparecida Francisco, Leonardo Augusto Couto Finelli, Andriele Dalpisol, Luana Cristina Morim Roja de Lima, Ana Paula Cristina da Silva, Tais Fonseca, Mariana Baques Nunes, Andresa Alves Mote da Silva, Regiane da Silva Macedo Lima, Luiz Gustavo Patrocino, Leandro da Silva Celari, Alexandre Plaudes Lisboa, Joago Monteiro de Souza, Felipe Ferrari da Costa, Pamela Cintia Santana Santos, Alex Santiago Nina, Nayara Santos Rodrigues, Ludigero Rego Barros Neto, Vilma Barbosa da Silva Araújo, Natália Silva de Farias, Milena Junqueira Pinto Brito, Romário Gonçalves Hilário, Vinícius Maurício Queiroz Hipólito da Silva, Meiriene dos Santos Ortiz, Luana Vilela de Miranda, Carlos Antônio dos Santos, Isis Caroline Siqueira Santos, Maria Isabel Santos de Moraes, Gilson Aparecido Bonfim, José Eduardo Mendes de Lima, Edmund Matias da Cruz, Alex da Silva Oliveira, Lucas Marques de Oliveira, Priscila Costa Rezende, Péricles dos Santos Bispo, William Souza Garcia, Alisson Fernando Alves Ribeiro, Nara Oliveira do Nascimento, Magno Miranda Gomes, Daniel Araújo Ramos dos Santos, Cirleide Batista dos Santos, Daiane Luzia Mamedio da Silva, Eric Tago Mugar Queiroz, Wanderson Luiz Henrique Faustino, Eider Wagner Ramos, Anderson Malaquias Cardoso, Roucian de Ramos Alves Gaioso, Inara Santana Ortiz, Giovanni Oliveira da Silva, Simone de França Tonhão, William Carvalho da Silva, José Salviano Borges, William Diego Oliveira, Frankzilane Gonçalves Camelo, Bruno Mendes Pacheco, André Luiz dos Santos, Letícia da Rocha de Araújo, Cleiton Carlos, Eduardo Lemes Monteiro, Edna Leandro da Silva, Regiane da Silva Macedo Lima, Ferdinanda Dias de Oliveira Clopel, Marcelo de Jesus Lima, Franklin Paulino Leal, Josivan Aquino de Matos, Ana Letícia Fernandes, Felipe Araújo de Carvalho, Heloísa Marques, Elmuto Sinaga Martins da Silva, Aline Cristina Mazeiro, Franklin Paulino Leal,